Agora, Fernando, sobre a questão da dívida, veja, a dívida é suspensa por 3 anos, né? Suspensa por 3 anos e volta a ser paga. E aí é suspensa, inclusive, até depois da eleição. Então, ajuda a não ter o debate, inclusive, sobre a dívida na eleição de 2026, né? O que já é uma coisa para ficar de olho em pé. Só que eu acho que existe muita desinformação, Fernando, e muita mentira também de vários lados. Por quê? Se diz assim, a suspensão da dívida por 3 anos vai liberar 30 bilhões, vai liberar 20 bilhões, vai liberar 11 bilhões. Quando, na verdade, o que foi aprovado? Vamos imaginar, fazendo um exemplo aqui didático, que você tem que pagar uma parcela de R$ 1.000 por mês da dívida. Aí, o que foi aprovado desses R$ 1.000 da dívida, R$ 800 é amortização e R$ 200 é juros. Você não precisa pagar os juros por 3 anos, e a amortização você deixa de pagar, mas volta a pagar em 2027. Só que o que o governo pagaria de juros depende do grau de arrecadação do governo estadual. Só que a gente não sabe quanto é que o governo vai conseguir arrecadar nos próximos tempos, dado o grau de destruição do Rio Grande do Sul. Então, até quanto vai ser liberado de recurso de caixa com essa suspensão, isso não está claro. Então, assim, o economista que está dizendo em número preciso, vai liberar 11 milhões, vai liberar 20 bilhões, 30 bilhões, ele provavelmente está mentindo, porque não tem como ter certeza do grau de arrecadação do Estado ano que vem, em 2026, porque não sabe a dinâmica do ritmo de reconstrução. Né? Isso por um lado. Por outro, veja, a reconstrução do Rio Grande do Sul não vai demorar só 3 anos. Isso é óbvio, porque o grau de destruição foi gigantesco. Aí em 2027, volta o endividamento massivo, mais de 100 bilhões de dívida e, consequentemente, a pressão pelo regime de recuperação fiscal novamente. A minha dúvida é o seguinte, Fernando, veja, eu entendo que vamos debater uma solução imediata aqui. Aí, veja, a suspensão foi realmente boa porque acaba criando uma falsa sensação de que o problema foi resolvido e depois a gente vê. Sendo que o momento de enfrentar a questão e resolver para garantir a efetiva reconstrução do Rio Grande do Sul é agora, dado que, por exemplo, a gente sabe que a mídia burguesa, que no Congresso, que nas pressões dos corredores de Brasília, em 2025, 2026, 2027, por exemplo, o tema do Rio Grande do Sul já vai estar embaixo e vai ser muito difícil colocar em visibilidade os dramas que o Estado vai estar passando. Então, assim, foi realmente positivo e para esse perdão temporário e o governo não avançar num projeto como ter o regime de recuperação socioambiental e indo além numa segunda pergunta que você fica à vontade para responder ou não. Veja, o presidente tem prerrogativa de convocar as cadeias de rádio e TV e falar com toda a nação, inclusive com o povo do Rio Grande do Sul, e ele poderia ter convocado as cadeias de rádio e TV para dizer assim, a linha é essa. O que a gente defende é isso aqui e a gente vai trabalhar aqui. Eu duvido de verdade que a maioria dos deputados e senadores ia conseguir se colocar abertamente contra. Se o presidente pautasse isso diretamente, por exemplo, numa cadeia de rádio e TV. Assim, ia ter umas minorias silenciosas que iam votar contra. Agora, sim, e contra, por exemplo, a anistia da dívida do Rio Grande do Sul, sabe, eu tenho seríssimas dúvidas. Então, essa suspensão temporária foi realmente positiva? E aí um questionamento para a gente esquentar o debate. Não, é importante, muito importante pergunta, né? Primeiro, concordar com isso dos valores, né? Que é impossível prever. Eu acho que o que é liberado, entre aspas, se pode prever que são as parcelas que nós não vamos pagar agora, nos próximos 3 anos. Mas o montante dos juros e como vai ficar esse estoque, porque tem correção monetária, né? Tem a amortização, não vai ter os juros, mas tem uma atualização num estado pior, possivelmente, né, por melhor que seja a reconstrução, a catástrofe foi muito pesada. O tamanho da destruição é impressionante, né? Lamentavelmente, né? Óbvio, mas assim, é uma coisa muito, muito pesada mesmo, muito pesado que foi destruído no Rio Grande do Sul. E a previsão do tempo não é animadora, claro, pelo menos não é o mesmo estoque de chuva, mas está frio e tem chuva vindo por aí. Né, nessa semana tem chuva vindo pelas previsões, não com o mesmo estoque, né, não com o mesmo volume que já tinha, que teve lá avisado, inclusive pelo Sebadem, com uma semana de antecedência, viu, Jones? Que também é um tema da prevenção, eu sei que não é o nosso foco hoje, mas, assim, salvar vidas e ter prioridade na defesa civil tem alguns temas que são básicos. E bom, essa questão do aviso, dos sistemas de alerta, de coisas
básicas que nós temos que avançar é urgente, assim, enfim. Mas aqui, voltando, eu acho que suspender nos dá um respiro e pelo menos liquida um mantra neoliberal de que não tem o que fazer, que a dívida está aí, etc., e nos dá a oportunidade, eu e tu, que nós poderíamos fazer essa live um ano atrás, eu e tu, mas teria menos gente disposta a ouvir. Possivelmente tem gente que está curiosa, que está mais disposta a ouvir, etc., etc., e tudo mais. Ver eles, né, o Eduardo Leite, gente, que foi a favor do regime de recuperação fiscal, né, dizer que tem que anistiar a dívida, um negócio, porque assim, a gente está desde 2006 falando do tema da dívida. Desde 2006 falando de que era insustentável, ainda em 2010 alguns começaram a falar, 2014, que é um tema para o Rio Grande do Sul. Estrangula, junto com a Lei Candir, significou um empobrecimento enorme, né, do nosso Estado e uma limitação da capacidade mesmo nas áreas sociais, combinado com, né, o austericídio que nós vivemos, de privatizações, desmonte de fundações, etc. Foi aí já no governo Sartori, eu acho, as fundações. Começou no governo Sartori, aí se manteve no Eduardo Leite, privatização da CE, preço de banana, enfim. Então, um dos pilares desse discurso cai por terra, que não pode fazer nada, que é impossível, que são as regras do mercado. Quando tem essas cataratas, nós vimos também isso na pandemia, né, Jones? Com a emissão de papel moeda, com o orçamento de guerra para o Bolsonaro, porque óbvio que tu tinha que ter dinheiro para enfrentar a pandemia. O problema é que depois, que é a segunda tua pergunta, passa o momento, o que acontece? Tu tem mais endividamento com os organismos imperialistas de países em desenvolvimento, de países pobres que se endividaram na pandemia. No Brasil, tu tem mais dívida pública e não o enfrentamento da lógica da dívida pública se tu, naquele momento, não vai para cima ou não tenta alterar a correlação de força para fazer esse debate. Por isso que, sim, eu acho que foi uma perda assim, era um momento. Mais do que o Lula ir para a cadeia nacional, que eu acho que teria sido ótimo, e com isso eu não quero dizer que não tem várias medidas que o Lula propôs que nenhum outro propôs. Eu não estou comparando o Lula e o Bolsonaro, né, gente? Porque senão eu não teria me matado para fazer campanha para o Lula, para a gente poder tirar o Bolsonaro e a gente poder respirar. É evidente que é outra resposta, porque aqui não tem negacionismo, porque o Lula foi lá 3 vezes, porque o Lula não debochou das vítimas, porque tem projetos importantes que o governo está apontando e a gente tem possibilidade de defender coisas, como eu estou defendendo agora, para o pessoal dos artistas, como a gente está defendendo em relação ao auxílio calamidade com as 100 organizações que estão defendendo isso, que o Bolsonaro nem ouvia, né? Não é essa comparação. Mas, quando a própria direita apresenta um projeto de anistia da dívida, é porque é tão né, óbvio que vai ter impacto financeiro, que vai ter que ter reconstrução, etc., e eles mostram a sua incoerência, que tu poderia ter aprovado tranquilo. O que barrou a votação dessa emenda na Câmara dos Deputados foi a base do governo, foi uma orientação do governo manter na suspensão, e isso sim. Imagina se tu pudesse ter feito essa votação aqui, ter feito um outro acordo com os entes subnacionais e começado uma outra política econômica a partir disso, com um projeto como o nosso, do regime de recuperação socioambiental, porque aí não é dinheiro na mão do Eduardo Leite, como alguns criticaram no post, é critérios básicos para que o dinheiro chegue para o povo e melhore a vida do povo. Né? Porque isso sim, o governo deveria avançar. Isso eu acho que sim. Tu anistia, mas tu tem que ter contrapartida. Que contrapartida que tu tem que ter? Bom, não vai privatizar. Que contrapartida que tu tem que ter? Um sistema de desastres naturais. Bom, que contrapartida? Concurso público. Bom, sabe? Aí tu vai elencando. Medidas ambientais, gente. O Eduardo Leite flexibilizou 480 artigos ambientais. Eles queriam botar uma mina na região metropolitana de Porto Alegre. Vocês acreditam nisso? Teve uma luta de 1 ano e meio das entidades ambientalistas e movimentos sociais e nós vencemos essa luta. Mas eles queriam botar uma mina de carvão em 2019, na região metropolitana de Porto Alegre. Imagina o grau de poluição. Então, bom, um regime assim, tu dá um outro marco da forma de preservar o meio ambiente e também de desenvolvimento econômico, porque tu tem mais recursos girando, se tu tem capacidade de investimento, capacidade de colocar recursos em gastos primários, como eles chamam, a gente chama de investimento, tu tem mais possibilidade de, bom, melhorar a vida do povo, reconstruir com uma outra lógica, etc, etc. Então, sim, né? Por um lado foi bom, porque tu tinha que suspender para a gente poder respirar e acaba um dos mantras da austeridade. Por outro, se perdeu a oportunidade nessa votação
de mudar radicalmente a lógica entre os entes federados e acelerar nesse debate que teria sido fundamental para o Brasil e para esses outros estados, e para uma lógica de enfrentamento a essa agenda de austeridade que debilita, em último, o próprio governo Lula, que é óbvio, porque é isso, né? Nós estamos enfrentando ainda, enfim, uma extrema-direita que tem a sua força social, né, como a gente está vendo, e as próprias fake news, né, Joane, sobre o Rio Grande do Sul foram muito graves, a capacidade de alcance, assim, de umas coisas estapafúrdias, mas está aí, né, agora saiu, acho que na Espanha eles vão fazer esse encontro da extrema-direita, que vai Milei, que vai Meloni, que vai, enfim, e o bolsonarismo é parte disso. Essa luta segue. A diferença é que é como se enfrenta a extrema-direita. Eu acho que ter organização popular, ter greve dos tais, dos professores, ter luta, ter movimento e ter recursos para uma outra agenda econômica é que se enfrenta a extrema-direita, porque senão fica esse vazio, né? Eu não sei qual foi o programa que eu fui que disseram, mas tu não fica com vergonha foi que me perguntaram? De votar com a direita? Eu disse, não, mas eu não tenho que ter vergonha de votar com a direita. Ao contrário, quem foi demagógica foi a direita. O problema é a esquerda, que defende virar o chefe do condomínio do poder, que deixa para a extrema-direita pautas que são históricas da classe trabalhadora e da juventude, e aí fica esse espaço vazio que eles vão ocupando como se antisistemas fossem, quando, na verdade, eles são a parte mais podre desse sistema político, né? A extrema-direita enquanto extrema-direita. Eu votei com 20 anos da minha história, né? Eu comecei a militar com 14 anos e muito da militância era contra a agenda neoliberal desse acordo aí de dívida da União com o Estado. Aí. Isso já faz alguns 26 anos, mas assim, votei com 26 anos de história na esquerda socialista. O problema não foi meu voto. O problema foi deixar esse espaço e essa propositura para que a extrema-direita fizesse, ou a direita e não nós. E assim, Fernanda, tem um ponto ainda sobre esse debate, é que algumas pessoas vieram me questionar, mas Jones, o governo Lula já está avançando numa proposta para todos os estados endividados, que é a proposta de juros pela educação. Veja, gente, a proposta apresentada pelo Ministério da Fazenda é você abater um pouquinho o montante de juros da dívida dos estados em troca de investimento em educação e criação de vagas de escolas técnicas. Só que, assim, é o suprassumo do neoliberalismo a União cobrar juros como se fosse um agiota, um banqueiro de um estado, de uma prefeitura. Pra vocês terem uma ideia, eu não sei esses dados de cabeça do Rio Grande do Sul, mas do Rio de Janeiro, de 1999 até 2023, o Rio de Janeiro pagou em juros da dívida pública, só juros para a União, 108 bilhões de reais. 108 bilhões de reais de 99 para cá. Ou seja, é recurso que poderia ser disputado para ser investido em saúde, educação, em cultura, em lazer e moradia, que está indo para a conta única do Tesouro do Banco Central, que depois fica reservado para pagar juros e serviços da dívida pública da União. Então, assim, o projeto do Haddad é um típico projeto social liberal, que é assim, a gente vai manter o esquema neoliberal de cobrar juros de ente subnacional, mas vai aliviar um pouquinho e dizer que vai abrir mais vaga de escola técnica. Esse não é o projeto de esquerda, né? Isso não é a bandeira da classe trabalhadora, das organizações socialistas, enfim. Isso não é o que a gente defende, né? Gente, união não é banco. Se instituiu isso lá na década de 90 e tem gente que aceita a premissa, porque é uma lógica de agiota mesmo, acho que é isso, uma lógica de agiota. É um juro sobre juros escandaloso, eu não sei quanto foi de juros que se pagou, mas era 9 bi, se pagou todos os anos, teve um ali durante a pandemia que suspendeu um tempinho, né, mas também não foi muito, né, aí eu já não vou lembrar se foi meses, mas não residual, mas pagou até agora. Não, foi uma ação judicial do Supremo. Foi ali naquela negociação via judicial que depois decorreu. Não foi nem bondade do Bolsonaro, né? Porque ali não tem bondade, só tem maldade. Veio o regime de recuperação fiscal com o Bolsonaro, que é mais garrote, né? No Rio Grande do Sul e nos estados que devem. Mas, assim, independentemente disso, 9 bi, tu paga todo ano, paga quase 40 bi e fica devendo ainda 90 bi. Não tem lógica isso. E junto com a Lei Candir, que vamos lembrar a Lei Candir o que é, né? Que eu sei que, mas vai que, né? Que é aquela lei que isentou de tributação os produtos, né? A produção, os commodities, né? Grãos, etc., que ajudou na desindustrialização do Rio Grande do Sul, porque aí o cara, ao invés de ter a fábrica de massa, é melhor
né, não ter o processamento, já que tu não paga tributo sobre a exportação desse material para o exterior e tal, da soja, do arroz, enfim, né, enfim, vários produtos. Só que quando teve a Lei Candir, também em 96, tinha uma proposta de que a União compensaria o Rio Grande do Sul. Então, teria uma compensação desses tributos não arrecadados, né? Que, na última contagem que eu vi, em 2020, era 40 bi, mais ou menos, que a União devia para o Rio Grande do Sul. O governo Bolsonaro fez um acordo maravilhoso, que devolvia 4 bi e pouco, e tal, e isso é a compensação devida. E é isso, o Eduardo Leite aceitou, e aí é essa compensação da Lei Candir. Gente, mas o que é isso? O Estado só perde, e o agronegócio só ganha. É que nós estamos falando de gente que ganhou também, quando aumentou as exportações para o dólar, ganhou um monte de dinheiro. Tem uma lógica da monocultura, que é uma das coisas que causa, né, boa da monocultura, da poluição e bom dos problemas de degradação ambiental. E é isso. Não paga tributos, ganha muito dinheiro quando o dólar levantou, enfim, exportação para fora. A União era para compensar a União era para compensar o Estado, compensou em 10%, o Estado ainda deve, né, 3 vezes o que já pagou e mais de 10 vezes o que contraiu lá atrás e segue devendo. Por favor. Sim, é que a gente naturalizar a ideia de que a União é banco com os estados é o que não pode, né? É o que não pode, e eu acho que para contrapor esses discursos da extrema-direita, muitas vezes tem setores que vão para um discurso que é despolitizante e equivocado, né? E equivocado, porque uma coisa ainda é dizer, olha, nós não tínhamos o que fazer, nós era não sei o quê, cada um tem a sua defesa, e não estou aqui para crucificar ninguém, mas então ajuda a alterar a correlação de força para uma outra lógica, o que a gente não pode nunca, como princípio, é mentir para a classe trabalhadora. Tu pode dizer, olha, votei assim, era tático, queria, enfim, melhorar a correlação de força, como nós na reforma tributária, né, quando a gente se absteve. Bom, não tinha espaço para não se misturar com o bolsonarismo ali ao votar não, mas era um projeto de acumulação que ia ajudar grandes setores burgueses e não ia avançar naquele momento na taxação dos ricos, como não avançou. A gente se absteve e fez esse debate. Agora, ficar dizendo que a reforma tributária taxou rico não dá, né, gente? Não dá. São questões de princípio. E eu acho que a gente tem que ter esse princípio entre nós sempre, né?